A risada deles ecoou pelo restaurante inteiro, quando meu próprio neto gritou que eu cheirava a cachaça. Senti o sangue gelar nas veias e depois subir para o rosto. 72 anos de vida, uma carreira respeitada como funcionário público, criar minha filha sozinho depois que Maria se foi. Tudo isso reduzido a uma piada cruel sobre um velho bêbado. Mas o destino tem um jeito engraçado de dar voltas. Enquanto eles riam, eu já estava arquitetando na minha cabeça um plano que mudaria tudo. Sou Dalton Ferreira, nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, terra do pão de queijo e da gente desconfiada. Dizem que mineiro não fala muito, prefere observar. E foi observando que percebi como meu genro Fábio vinha, pouco a pouco, plantando na cabeça do meu neto Pedrinho a ideia de que o avô era um velho inútil e bêbado. Aquele jantar no restaurante Sabor de Minas deveria ser uma comemoração simples do meu aniversário. Escolhi a melhor roupa, passei aquele perfume especial que guardava como relíquia, o mesmo que Maria fazia artesanalmente com essências de madeira envelhecida que lembrava, sim, o aroma de uma boa cachaça mineira. Era nossa tradição, nosso segredo de mais de 4 décadas juntos. Depois que ela partiu, continuar usando aquela fragrância era minha forma de mantê-la por perto. Vi quando meu genro se inclinou para cochichar algo no ouvido do pequeno Pedrinho. O menino tinha apenas 8 anos, uma criança que repetia o que os adultos ensinavam. Percebi o sorriso maldoso de Fábio enquanto sussurrava para meu neto, mas nunca imaginei o que viria a seguir. Foi quando o restaurante inteiro parou para ouvir a voz infantil gritar: "Vovô está fedendo, cheirando a cachaça." As risadas vieram em seguida. Primeiro de Fábio, depois até mesmo de Amanda, minha filha. Apenas minha irmã Berenice, sentada ao meu lado, manteve o semblante sério, apertando minha mão sob a mesa. O garçom que passava desviou o olhar constrangido. Senti o peso da humilhação pública, enquanto Fábio complementava: "Por isso ele está sempre com essa cara vermelha, deve acordar bebendo." Ninguém sabia que minha face avermelhada vinha da pressão alta que me acompanhava há mais de 20 anos. Ninguém perguntou por que um homem que supostamente bebia tanto conseguiu se aposentar com honras depois de 35 anos de serviço impecável. Ninguém se importou em entender que aquele cheiro não era de álcool barato, mas de memórias preciosas que eu carregava na pele. Engoli seco, abaixei a cabeça e continuei o jantar. Cortei o bife no meu prato com a precisão de um cirurgião, bebericando apenas água enquanto observava Fábio esvaziando sua 3ª taça de vinho. Vi o desprezo em seus olhos, a prepotência de um homem de 38 anos que considerava o sogro apenas um obstáculo para seus planos. Percebi como ele já me via morto enquanto fazia planos para minha casa no Jardim Primavera e para meu sítio Águas Claras. O que ele não sabia é que por trás desses olhos cansados existia um homem que aprendeu a ser paciente, que sabia esperar o momento certo, que entendia que a vida é como uma partida de xadrez. Às vezes, você precisa sacrificar um peão para capturar a rainha. E naquela noite, enquanto mastigava lentamente minha comida em meio às risadas, decidi que era hora de mostrar que esse velho ainda tinha alguns truques na manga. Foi quando comecei a planejar uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. Uma lição sobre respeito, sobre julgar as aparências, sobre a sabedoria que só os anos podem trazer. Uma lição que começaria com um telefonema para meu velho amigo, o Dr. Expedito. Foi quando comecei a planejar uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. Uma lição sobre respeito, sobre julgar as aparências, sobre a sabedoria que só os anos podem trazer. Uma lição que começaria com um telefonema para meu velho amigo, o Dr. Expedito. Mas deixe-me contar como tudo aconteceu naquele jantar. Há 3 meses, decidi comemorar meus 72 anos de forma especial. Depois que Maria partiu, as celebrações ficaram mais escassas, mas algo em mim dizia que este aniversário precisava ser marcado. Reservei uma mesa para 6 no restaurante Sabor de Minas.
aquele de paredes de pedra e teto de madeira que lembra as antigas fazendas do interior. Escolhi cuidadosamente minha camisa azul de linho, presente da minha filha no Natal passado, e passei no pescoço e pulsos aquele perfume especial. O frasco de vidro âmbar era o mesmo que Maria usava para guardar sua criação. Ela aprendeu a arte de preparar fragrâncias com sua avó, que veio da Itália ainda criança. A base era de essências de madeiras brasileiras, envelhecidas em barris que anteriormente armazenavam cachaça artesanal. O resultado era um aroma profundo, amadeirado, com notas que lembravam baunilha e um toque levemente adocicado. É o cheiro da nossa terra, Dalton, ela dizia, enquanto aplicava delicadamente atrás das orelhas. Após sua partida, mantive o ritual como forma de homenagem silenciosa. Cheguei ao restaurante 30 minutos antes do combinado. Gosto de pontualidade, traço que meu genro jamais compreendeu. Sentei-me à mesa redonda, estrategicamente posicionada próxima à janela que dava para o jardim iluminado. O garçom José, que me conhecia de outras ocasiões, aproximou-se sorridente. Seu Dalton, quanto tempo! Água com gás, como sempre. Sim, José. E hoje é um dia especial. Estou fazendo aniversário. Seus olhos se iluminaram. Parabéns. Vou providenciar algo especial para a sobremesa por conta da casa. Agradeci com um aceno. Pequenos gestos de gentileza como esses sempre aqueciam meu coração. Aos poucos, os convidados foram chegando. Primeira, minha irmã Berenice, pontual como eu, trazendo um embrulho colorido nas mãos. Seus cabelos grisalhos estavam arrumados em um coque elegante e seu abraço apertado trouxe conforto imediato. 72 anos, meu irmão. Quem diria que aquele menino magrelo que corria descalço pela chácara dos nossos pais chegaria tão longe? Rimos juntos enquanto ela se acomodava ao meu lado. Em seguida, para minha surpresa, chegou Josias, meu amigo de pescaria de todas as quintas-feiras na Lagoa da Pampulha. Não o havia convidado formalmente, mas Berenice sabia que sua presença seria bem-vinda. Trouxe algo para brindarmos depois, disse ele, discretamente mostrando uma garrafa embrulhada em papel pardo. É aquela geleia de jabuticaba que minha Clotilde faz. Sei que você aprecia. Mais 20 minutos se passaram, até que finalmente escutei a voz estridente de meu neto Pedrinho correndo em direção à mesa. Seus olhos castanhos, idênticos aos da mãe, brilhavam de excitação. Vestia uma camiseta dos super-heróis que tanto gostava e carregava um desenho enrolado na mão. Vovô, fiz isso para o senhor na escola. Desenrolou orgulhosamente uma folha de papel onde se via um homem de cabelos brancos pescando ao lado de um menino. Abaixo, em letra infantil trêmula, feliz aniversário para o melhor avô do mundo. Senti os olhos marejarem enquanto o abraçava. Está lindo, meu campeão. Vou pendurá-lo na parede do meu quarto. Logo atrás, vinham Amanda e Fábio. Minha filha sorriu calorosamente ao me ver, apressando o passo para me abraçar. Seus cabelos escuros emolduravam o rosto que tanto lembrava sua mãe. Trazia nos olhos aquela bondade genuína que sempre reconheci nela desde pequena. Pai, desculpe o atraso. O trânsito na Avenida Antônio Carlos estava terrível. Beijei sua bochecha. Não tem problema, filha. O importante é que vocês vieram. Foi então que notei Fábio, parado alguns passos atrás, mexendo no celular como se aquele momento familiar fosse um inconveniente em sua agenda ocupada. Vestia um terno cinza que parecia caro demais para um jantar familiar e exalava aquela colônia importada que fazia questão de mencionar o preço sempre que possível. Quando finalmente guardou o aparelho, aproximou-se com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Sogro, parabéns. Estendeu a mão formal, sem qualquer calor. Não ofereceu um abraço, um presente, sequer uma palavra genuína. Notei o olhar reprovador de Amanda para o marido, mas ela nada disse. Nos acomodamos todos à mesa. O cardápio foi servido. Feijão tropeiro, lombo assado, tutu de feijão, couve refogada e aquela farofa de ovo que só ali fazem com perfeição.
As conversas fluíam naturalmente, principalmente entre Berenice e Josias, que relembravam histórias da nossa juventude, para a diversão de Pedrinho. E lembra quando seu avô ganhou a competição de natação na represa, Pedrinho? Ele era o mais magro de todos, ninguém apostava nele, mas foi o único que não desistiu mesmo quando começou a caimbrar. O menino me olhava admirado, seus olhos brilhando de curiosidade. É verdade isso, vovô? Você era campeão de natação? Antes que pudesse responder, Fábio interrompeu com um sorriso sarcástico. Isso se não for mais uma daquelas histórias exageradas. Sabe como é a memória dos mais velhos, filho? Sempre melhorando o passado. Senti o golpe, mas mantive a compostura. Não era bem uma competição oficial, Pedrinho. Era uma brincadeira entre amigos da escola. Mas sim, consegui atravessar a represa inteira sem parar. Modesto como sempre, comentou Berenice, lançando um olhar desafiador para meu genro. Seu avô ganhou medalha e tudo. Ainda deve ter guardado em alguma caixa. A refeição continuou e percebi Fábio consultando o relógio várias vezes, como se tivesse compromissos mais importantes. Quando o garçom José veio perguntar sobre bebidas, todos pediram suas preferências. Um vinho tinto para Fábio e Amanda, refrigerante para Pedrinho, um suco para Berenice. Para mim, apenas mais água com gás, por favor, pedi educadamente. Foi então que notei o olhar de Fábio, analisando-me com suspeita. Ele se inclinou para Pedrinho e sussurrou algo em seu ouvido. Vi os olhos do menino se arregalarem, primeiro com surpresa, depois com uma risadinha contida. Fábio continuou murmurando e notei Amanda distraída, conversando com Berenice sobre receitas. De repente, em meio a uma pausa na conversa, a voz infantil de Pedrinho cortou o ar como uma faca. Vovô está fedendo, cheirando a cachaça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros clientes nas mesas próximas viraram-se para observar. Uma senhora idosa na mesa ao lado baixou os olhos, constrangida. O garçom que passava com uma bandeja desviou o olhar. Fábio foi o primeiro a romper o silêncio com uma risada alta, seguida de um comentário que cravou fundo. É por isso que ele está sempre com essa cara vermelha? Deve acordar bebendo. Amanda, pega de surpresa, tentou remediar a situação. Pedrinho, não se fala assim do vovô. Mas percebi que até mesmo ela continha um sorriso nervoso, talvez envergonhada, talvez realmente acreditando na insinuação. Josias franziu o senho, conhecendo a verdade sobre minha abstinência total de álcool durante toda a vida. Berenice apertou minha mão por baixo da mesa, seu rosto tenso demonstrando a indignação que sentia. Mas o pior não foi a risada de Fábio, nem o silêncio constrangido dos outros clientes. Foi ver nos olhos de Pedrinho aquela expressão de confusão infantil, de quem repete algo sem compreender o peso das palavras, de quem está sendo ensinado a desrespeitar sem entender porquê. Mantive a dignidade. Sorri calmamente para meu neto. Esse cheiro, Pedrinho, é de um perfume muito especial que sua avó fazia. Lembra quando te contei sobre ela? O menino parecia confuso, olhando entre mim e seu pai, que ainda mantinha um sorriso sarcástico. Aham, claro, perfume caseiro, zombou Fábio. Deve ser da mesma marca daquelas garrafas de remédio que você guarda no armário da cozinha, não é, seu Dalton? Naquele momento algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas a humilhação pública, era a percepção clara de que meu genro estava deliberadamente envenenando a imagem que meu neto tinha de mim. Estava roubando não apenas minha dignidade presente, mas também minha lembrança futura. São frascos de essências para o perfume. Respondi calmamente, embora sentisse o rosto queimar. Maria deixou várias receitas anotadas. Fábio ergueu as sobrancelhas com falsa surpresa. Que interessante! E elas ficam melhores com a idade, como um bom vinho ou uma boa cachaça? Amanda finalmente interveio. Fábio, já chega. Estamos aqui para comemorar o aniversário do meu pai. Mas o estrago estava feito. O restante do jantar transcorreu com uma tensão palpável. Pedrinho ficou quieto, brincando com a comida no prato.
Josias e Berenice tentaram reacender conversas sobre outros assuntos, mas o clima havia sido irremediavelmente comprometido. Quando o garçom trouxe o bolo simples, com uma vela solitária que José havia providenciado como cortesia, cantamos parabéns mecanicamente. Fábio mal moveu os lábios, verificando mensagens do celular durante a canção. No momento do sopro da vela, Pedrinho, sempre tão empolgado em outras ocasiões, apenas observava com olhos confusos. Após o jantar, enquanto todos se despediam no estacionamento, percebi Fábio conversando com um homem que reconheci como corretor de imóveis do bairro. Estavam afastados, mas alguns fragmentos da conversa chegaram aos meus ouvidos. Casa antiga, localização privilegiada, potencial para um condomínio. Foi então que a compreensão me atingiu como um soco. Ele não estava apenas me humilhando, estava me apagando, preparando o terreno para quando eu não estivesse mais presente. Plantando a semente da desconfiança em meu neto, minando minha autoridade perante minha filha e já planejando o que faria com minha propriedade após minha morte. No caminho para casa, sozinho no táxi, tomei uma decisão. Aquela humilhação não seria em vão. Seria o catalisador para algo que vinha adiando por muito tempo, mostrar a verdadeira face de Fábio e recuperar não apenas minha dignidade, mas o respeito e o amor do meu neto. Cheguei em casa, sentei-me na poltrona de couro gasto da sala e peguei o telefone. Disquei o número que sabia de cor. Expedito, desculpe ligar tão tarde. Sim, sou eu, Dalton. Preciso da sua ajuda para um assunto delicado. Você ainda tem aqueles contatos no hospital? Ótimo. Podemos nos encontrar amanhã no Cantinho da Serra para um café? Tenho um plano que preciso discutir com você. Ao desligar, olhei para o porta-retratos na estante. Maria sorria, jovem e radiante, com Amanda pequena no colo. Ao lado, uma foto mais recente de Pedrinho em seu primeiro dia de aula. Não se preocupe, Maria, murmurei para o silêncio da sala. Vou consertar isso. Vou mostrar a eles quem realmente sou. Naquela noite, dormi com uma determinação que não sentia há anos. A humilhação do jantar havia plantado uma semente, mas não de amargura como Fábio esperava. Era uma semente de resolução, de mudança. O velho Dalton, que eles acreditavam poder desrespeitar impunemente, estava prestes a mostrar que ainda tinha muito fogo no coração e que esse fogo não vinha de cachaça alguma, mas da chama inapagável da dignidade. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do despertador tocar. O sol de Belo Horizonte mal começava a dourar as montanhas distantes quando preparei meu café simples, puro e sem açúcar, como sempre apreciei. Sentei-me na varanda dos fundos, observando os ipês do quintal que Maria e eu plantamos décadas atrás. 3 árvores robustas, uma amarela, uma rosa e uma branca. Como nossa família, ela dizia. Diferentes, mas crescendo juntas, no mesmo solo. Às 9 horas em ponto, caminhei até o Cantinho da Serra, um café modesto a 2 quadras de casa. O estabelecimento pertencia a Clotilde, uma mulher de meia idade que herdou o negócio do pai. As paredes de pedra e as mesas de madeira maciça conferiam ao lugar uma atmosfera acolhedora, quase íntima. Era meu refúgio nas manhãs de quinta-feira, quando me encontrava com Josias antes de irmos pescar. Expedito já estava lá, ocupando nossa mesa habitual no canto. Alto e de ombros largos, mantinha a postura ereta que adquiriu durante os anos de formação médica. Apesar dos 55 anos, apenas alguns fios prateados nas têmporas denunciavam sua idade. Levantou-se para me cumprimentar com um abraço genuíno. Dalton, meu amigo, fiquei preocupado com seu telefonema. O que aconteceu? Sentei-me à sua frente, agradecendo o café que Clotilde já trazia, sem precisar do pedido. Ela conhecia bem nossas preferências. Preciso te contar algo, Expedito, e depois preciso da sua ajuda. Durante a hora seguinte, relatei detalhadamente o episódio do jantar de aniversário, a humilhação, as insinuações de Fábio.
e a conversa que acidentalmente testemunhei no estacionamento. Expedito me ouvia com atenção, seu rosto demonstrando indignação crescente. Esse sujeito sempre me pareceu arrogante quando o encontrava nas consultas de Amanda, mas isso ultrapassa todos os limites, comentou, balançando a cabeça. O que pretende fazer? Quero descobrir a verdade completa antes de tomar qualquer atitude, respondi. Preciso entender exatamente o que ele anda falando sobre mim, que planos tem para minha casa, para o sítio e, principalmente, o que tem dito ao Pedrinho quando estão sozinhos. Expedito assentiu, compreendendo minha abordagem cautelosa. Como posso ajudar? Você ainda mantém contato com aquele seu sobrinho, o técnico de informática? Assim começou a primeira fase do meu plano. Com a ajuda do sobrinho de Expedito, instalamos discretamente um aplicativo no computador do escritório de casa, aquele que ocasionalmente emprestava a Pedrinho para jogos educativos quando me visitava. O programa permitiria recuperar o histórico de navegação, mesmo após ser apagado. Durante as 2 semanas seguintes, convidei minha filha e meu neto para almoços de domingo. Amanda sempre vinha sozinha com Pedrinho, explicando que Fábio estava ocupado com negócios importantes. Na terceira visita, mencionei casualmente que precisaria fazer compras durante a tarde. Pedrinho pode ficar jogando no computador se quiser, sugeri. Instalei aquele jogo de construção que ele tanto gosta. Os olhos do menino brilharam. Posso mesmo, vovô? Claro que pode, campeão. Volto em 1 hora. Saí apenas até a padaria da esquina, onde fiquei observando o movimento da rua enquanto esperava. Quando retornei, como planejado, Pedrinho já estava na sala com Amanda, pronto para ir embora. Notei seu olhar ligeiramente culpado, desviando-se do meu. Se divertiu no computador? Perguntei casualmente. Sim, vovô. Obrigado. Depois que partiram, fui diretamente ao escritório. O sobrinho de Expedito havia me ensinado como acessar os registros. Para minha surpresa, Pedrinho não estava apenas jogando. Havia feito uma busca específica. Como saber se alguém é alcoólatra? Meu coração apertou. Seguindo a trilha das pesquisas, descobri que ele havia visitado vários sites sobre alcoolismo, sinais e sintomas. Em um fórum online, chegou a postar uma pergunta. Meu avô usa perfume que cheira como bebida e tem o rosto vermelho. Meu pai disse que ele bebe escondido. Como posso ajudá-lo? Continuei investigando nas semanas seguintes. Com a ajuda de Josias, que sempre foi habilidoso com eletrônicos, instalamos um pequeno dispositivo de gravação no sítio Águas Claras, especificamente na área do pomar que Fábio havia demonstrado interesse em várias ocasiões. Não demorou para que a armadilha funcionasse. Numa tarde de sábado, Fábio apareceu no sítio com 2 homens de terno. Um deles, o mesmo corretor que vi no estacionamento do restaurante. Não sabiam que estavam sendo gravados enquanto caminhavam pelo terreno. Este pomar todo pode ser removido, dizia Fábio, gesticulando amplamente. Daria para construir pelo menos 6 casas de alto padrão aqui. E quanto à documentação? Perguntou um dos homens. Meu sogro não tem testamento. Tecnicamente, minha esposa é a única herdeira. Ele não durará muito, com a saúde debilitada pelo alcoolismo. Quando assumirmos o controle, podemos iniciar o projeto imediatamente. E sua esposa concorda? Questionou o outro homem. Ela fará o que eu disser, respondeu Fábio com arrogância. Sempre faz. Ouvi a gravação 3 vezes, sentindo uma mistura de dor e indignação crescendo em meu peito. Não apenas pela menção ao meu suposto alcoolismo, mentira que ele propagava deliberadamente, mas principalmente pela forma como falava de Amanda, como se fosse uma pessoa sem vontade própria. A próxima descoberta veio através de Berenice. Minha irmã frequentava o mesmo salão de beleza que a esposa de um dos sócios de Fábio. Durante uma tarde de tratamento capilar, ouviu uma conversa reveladora. Fábio já tem compradores interessados na casa do sogro, comentava a mulher com a manicure. Diz que o velho bebe tanto que já está com o fígado comprometido. É só questão de tempo. Berenice relatou tudo com lágrimas nos olhos. Como ele pode ser tão cruel, Dalton?
Inventar esse tipo de coisa sobre você. Deveríamos contar para Amanda imediatamente. Segurei suas mãos enrugadas entre as minhas. Ainda não, minha irmã. Precisamos de mais provas. Amanda ama esse homem, por mais incompreensível que isso pareça. Se falarmos sem evidências concretas, ela ficará dividida, sofrerá ainda mais. E quanto ao Pedrinho, aquele cretino está envenenando a mente do menino contra você. Era justamente isso que mais me doía. Durante uma visita ao parquinho da Praça dos Ipês, onde costumava levar meu neto aos domingos, percebi como ele me observava com um olhar diferente. Não mais de admiração, mas de preocupação e até mesmo pena. Vovô, ele me perguntou enquanto balançava lentamente. É verdade que pessoas que bebem ficam doentes? Engoli em seco. Sim, Pedrinho. O excesso de álcool faz mal à saúde. Por isso nunca bebi na minha vida. Ele franziu a testa confuso. Mas papai disse que o senhor bebe escondido. Que a vovó morreu triste por causa disso. O balanço parou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma coisa Fábio insinuar que eu bebia atualmente. Outra, completamente diferente, era envolver a memória de Maria, sugerindo que eu a havia decepcionado de alguma forma. Pedrinho, falei com voz controlada, sua avó Maria morreu de câncer, lembra? Estive ao lado dela até o último momento, segurando sua mão. Ela partiu tranquila, sabendo que era muito amada. O menino baixou os olhos. Então por que o papai disse aquilo? Às vezes, respondi cuidadosamente. Adultos dizem coisas que não são verdadeiras porque têm outros motivos. Que motivos? É isso que precisamos descobrir juntos. Aquela conversa foi o ponto de virada. Percebi que não se tratava apenas de defender minha honra, mas de proteger a memória de Maria e o futuro de Pedrinho. Meu neto merecia conhecer a verdade sobre seu avô, sobre sua avó, sobre sua própria história familiar. Na semana seguinte, pedi a Expedito para acessar meu prontuário médico completo. Como médico da família há décadas, ele tinha todos os registros dos meus exames periódicos. Solicitou uma bateria de novos testes, especificamente focados na função hepática e outros marcadores que poderiam indicar consumo crônico de álcool. Os resultados chegaram em uma pasta amarela que Expedito me entregou pessoalmente em minha casa. Sentado à mesa da cozinha, abriu documento por documento, explicando cada detalhe. Olhe, Dalton, seus exames de fígado estão absolutamente normais. Não há qualquer indício de dano hepático. Seus marcadores de enzimas, GGT, AST, ALT, todos dentro dos parâmetros ideais para sua idade. Na verdade, ele sorriu ajustando os óculos. Seu fígado está em melhor estado que o meu, e olha que só tomo vinho ocasionalmente. Folheei os papéis, verificando os resultados históricos. Por mais de 4 décadas, desde meus exames de rotina aos 30 anos, não havia qualquer sinal de comprometimento relacionado ao álcool. E quanto à minha face avermelhada? Como sempre diagnostiquei, é rosácea leve combinada com hipertensão. Ambas condições genéticas completamente não relacionadas ao consumo de álcool. Está tudo documentado aqui. Apontou para outro conjunto de papéis. Inclusive seu histórico de medicação para pressão alta desde os 50 anos. Agradeci a Expedito pelo trabalho detalhado. Aqueles documentos seriam fundamentais para a próxima fase do plano. Outra peça importante do quebra-cabeça veio através de Dona Iracema, minha vizinha de 75 anos que morava na casa à direita da minha. Viúva como eu, ela mantinha uma janela sempre voltada para minha entrada, não por fofoca, mas por uma preocupação genuína com meu bem-estar. Certa manhã, apareceu em minha porta com uma expressão perturbada. Seu Dalton, perdoe a intromissão, mas acho que o senhor precisa saber. Ontem à noite, quando o senhor estava na reunião do Centro Cultural, vi seu genro entrando na sua casa com uma chave. Fiquei preocupada que pudesse ser um ladrão, mas então reconheci ele. Ele entrou na minha casa? Perguntei surpreso. Tem certeza, Dona Iracema? Absoluta. Ficou lá dentro uns 20 minutos. Saiu carregando uma sacola. Agradeci a vizinha
E assim que ela saiu, fiz um inventário rápido da casa. Nada parecia faltar na sala ou nos quartos. Foi só quando cheguei ao pequeno armário da cozinha, onde guardava os frascos das essências de Maria, que notei a diferença. Um dos vidros âmbar estava pela metade, quando tinha certeza de que estava quase cheio no dia anterior. A raiva inicial deu lugar a uma certeza. Fábio estava coletando evidências para apoiar sua mentira. Provavelmente levou a essência para analisá-la, esperando encontrar álcool em sua composição. O que ele não sabia é que, embora o aroma lembrasse cachaça envelhecida devido às madeiras usadas, não havia uma gota de álcool na fórmula de Maria. Nas semanas seguintes, continuei reunindo informações. Marlene, a empregada doméstica que trabalhava para a família há 15 anos, confidenciou-me que ouvira Fábio falando ao telefone sobre assumir o controle das propriedades, assim que o velho caísse. Josias descobriu, através de contatos no cartório, que Fábio havia se informado sobre o processo de interdição judicial por incapacidade. O quadro estava cada vez mais claro. Meu genro não apenas espalhava rumores sobre meu suposto alcoolismo. Ele preparava ativamente um plano para me declarar incapaz de gerenciar meus próprios bens, assumindo o controle de tudo através de Amanda. A gota d'água veio num domingo de sol. Havia convidado Amanda e Pedrinho para um almoço no sítio. Para minha surpresa, Fábio decidiu acompanhá-los. Durante a refeição na varanda, que dava vista para o pomar, ele parecia inusitadamente interessado na propriedade. Esse terreno deve valer uma fortuna hoje em dia, não é, seu Dalton? A região valorizou muito. Sim, respondi calmamente. Mas o valor sentimental é ainda maior. Maria e eu plantamos cada uma dessas árvores. Pretendo mantê-lo na família para sempre. Ele sorriu de lado. Claro. Mas sabe como é? Manutenção de uma propriedade dessas dá trabalho. Na sua idade, com seus problemas de saúde, talvez seja prudente considerar outras opções. Antes que pudesse responder, Pedrinho, que brincava próximo, veio correndo com uma fruta na mão. Olha, vovô, achei a última manga da estação. Abaixei-me para admirar seu achado. Que beleza, campeão! Essa é especial, da mangueira que plantamos quando sua mãe nasceu. O menino sorriu, mas então olhou hesitante para o pai, como se buscasse aprovação. Fábio fez um gesto quase imperceptível de desdém com a mão. Vi o sorriso de meu neto murchar ligeiramente antes dele se afastar. Naquele momento, tomei minha decisão final. As provas estavam reunidas. O plano estava maduro. Era hora de agir. Não apenas por mim, mas por Pedrinho, por Amanda e pela memória de Maria, que Fábio tentava macular. Naquela noite, liguei novamente para Expedito. Estou pronto, disse simplesmente. Vamos colocar o plano em prática. Tem certeza, Dalton? Não haverá volta depois que começarmos. Absoluta. Chegou a hora da verdade vir à tona. O relógio marcava quase meia-noite quando finalizamos os detalhes. A madrugada já avançava quando finalmente me deitei. O corpo cansado, mas a mente alerta, repleta de possibilidades e desdobramentos. No teto do quarto, observei as sombras projetadas pela luz do poste na rua. Formas dançantes que pareciam contar histórias silenciosas. Maria costumava dizer que nossas decisões mais importantes são tomadas no silêncio da noite, quando estamos a sós com nossa consciência. Estou fazendo o certo, Maria? Murmurei para o escuro. Não esperava a resposta, mas senti uma serenidade me envolver, como se ela aprovasse. Adormeci, embalado por essa certeza. Na manhã seguinte, o plano começou a tomar forma. Pedi a Berenice que viesse passar alguns dias comigo, um pedido que ela aceitou sem hesitação, sempre disposta a me apoiar. Sua presença seria fundamental para a fase inicial. O primeiro passo era simples, deixar pistas cuidadosamente plantadas. Com a ajuda de Josias, que conhecia minha rotina perfeitamente, comecei a frequentar a farmácia São Bento com maior regularidade. Lá,
Conversava longamente com o farmacêutico, um jovem recém-formado que não me conhecia bem, sobre remédios para desintoxicação e problemas hepáticos. Comprava vitaminas do complexo B e outros suplementos comuns, mas deixava as embalagens estrategicamente visíveis em minha cozinha. Tem certeza que isso não é exagero, Dalton? Perguntou Berenice enquanto arrumava as caixas coloridas no balcão. Confie em mim, minha irmã. Estamos lidando com um homem que forjou mentiras sobre mim por anos. A isca precisa ser convincente. O segundo elemento foi mais elaborado. Durante 2 semanas, passei a visitar o cantinho da serra todas as tardes, sentando-me sempre na mesma mesa. Pedia um café, que mal tocava, e ficava observando o movimento, aparentemente abatido. Ocasionalmente, para quem observasse de fora, eu parecia trêmulo, passando a mão pelo rosto avermelhado repetidas vezes. Clotilde, a dona do estabelecimento, conhecia meus hábitos há décadas e estranhou a mudança. Seu Dalton, está tudo bem? O senhor anda diferente. Apenas cansado, Clotilde. A idade cobra seu preço. Ela não parecia convencida, mas respeitou meu espaço. O importante é que outros frequentadores começaram a notar minha presença constante, meu comportamento incomum. Era apenas questão de tempo até os rumores chegarem aos ouvidos certos. Paralelo a isso, Expedito preparava o cenário no Hospital Santa Clara, onde trabalhava como diretor do setor de clínica geral. Conversou reservadamente com enfermeiros de confiança, explicando apenas o necessário. Um paciente especial precisaria de atenção discreta em breve, um caso sensível que requeria confidencialidade absoluta. No Centro Cultural Tiradentes, onde participava do grupo de terceira idade às terças e quintas, comecei a faltar aos encontros. Dona Matilde, coordenadora das atividades, telefonou preocupada após minha segunda ausência. Estou um pouco indisposto, apenas isso, expliquei com voz propositalmente frágil. Nada sério, logo estarei de volta. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava meticulosamente. Criei uma atmosfera de preocupação sutil ao meu redor, planando dúvidas no ar como sementes levadas pelo vento, aguardando o momento de germinarem. 2 semanas depois da nossa conversa inicial, recebi o sinal que esperávamos. Amanda telefonou numa quinta-feira à noite, sua voz carregada de preocupação. Pai, está tudo bem com o senhor? Fiquei sabendo que não tem ido ao centro cultural e a Clotilde comentou com uma amiga minha que o senhor anda estranho. Estou bem, filha, respondi, deixando propositalmente a voz falhar no final. Apenas cansado esses dias. O senhor precisa de alguma coisa? Quer que eu passe aí? Não se preocupe. Berenice está comigo. Descanse tranquila. Encerrei a chamada com uma tosse seca. Outro detalhe planejado. Do outro lado da sala, Berenice me observava com um misto de admiração e preocupação. Você deveria ter sido ator, meu irmão. Sorri levemente. Não é atuação, Berenice. É justiça. Na manhã seguinte, como esperávamos, Fábio apareceu em minha casa. Era raro ele vir sozinho, sem Amanda ou Pedrinho, o que confirmava nossas suspeitas. Os rumores haviam chegado até ele, despertando seu interesse. Berenice o recebeu na porta com expressão preocupada. Outra peça no nosso teatro cuidadosamente orquestrado. Dalton está descansando, ela informou. Não dormiu bem essa noite. O que ele tem? Perguntou Fábio, tentando soar preocupado, mas seus olhos revelavam outro sentimento, expectativa. Acho que finalmente o corpo está cobrando o preço, respondeu minha irmã enigmaticamente. Deixou-o entrar, conduzindo-o até a sala de estar, enquanto eu aguardava, sentado em minha poltrona, com aparência propositalmente abatida. Vestia um roupão velho sobre o pijama, embora já passasse das 10 da manhã, e mantinha uma xícara de chá intocada sobre a mesinha lateral. Sogro, Fábio cumprimentou com falsa cordialidade. Amanda está preocupada com o senhor. Vim verificar se está tudo bem. Gentileza sua, respondi com voz fraca. Apenas indisposição passageira.
Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, detendo-se nas caixas de medicamentos sobre o aparador. Aproximou-se como quem não quer nada, lendo discretamente os rótulos. Complexo B em alta dosagem? Silimarina? Isso parece tratamento para fígado, seu Dalton. O médico recomendou, respondi vagamente. Vitaminas para a idade. Qual médico? Doutor Expedito, como sempre. Fábio assentiu, seu cérebro claramente processando a informação, encaixando-a em suas próprias conclusões pré-fabricadas. Conversamos por mais alguns minutos, até que ele anunciou sua partida, não sem antes lançar um olhar demorado para a estante onde guardava documentos importantes. Tão logo ele saiu, Berenice soltou o ar que parecia estar segurando. Ele engoliu a isca inteira. Como previsto, confirmei, levantando-me com agilidade que contradizia o comportamento frágil de momentos antes. Agora esperamos o próximo movimento. Não precisamos esperar muito. Na manhã seguinte, recebi um telefonema de Marlene, a empregada que trabalhava na casa de Amanda e Fábio. Combinamos anteriormente que ela me informaria sobre qualquer conversa suspeita. Seu Dalton, sua voz soava baixa, provavelmente falando de algum canto discreto da casa. O patrão acabou de ligar para o corretor de imóveis. Falou que as coisas estão se acelerando e que devem preparar os documentos para breve. Agradeci pela informação e imediatamente telefonei para Expedito. Está na hora da segunda fase. O plano seguiu seu curso meticulosamente. No domingo, durante um almoço em família em minha casa, deixei propositalmente um copo cair durante a refeição, minhas mãos simulando um tremor incontrolável. Amanda correu para me ajudar, enquanto Fábio observava com intensidade mal disfarçada. Pai, o senhor precisa consultar o médico, insistiu minha filha, genuinamente preocupada. Já estou em tratamento, filha, respondi, notando o olhar de interesse redobrado de Fábio. Nada sério, apenas a idade. Pedrinho observava a cena com olhos apreensivos, dividido entre a preocupação natural com o avô e as histórias que vinha ouvindo de seu pai. Aquele olhar infantil, confuso e assustado, reforçou minha determinação de levar o plano adiante. Na terça-feira seguinte, a fase crucial se iniciou. Berenice telefonou para Amanda no meio da tarde, sua voz propositalmente trêmula e alarmada. Amanda, seu pai desmaiou na cozinha. Chamei uma ambulância. Estamos indo para o Hospital Santa Clara. 30 minutos depois, uma ambulância realmente estacionou em frente à minha casa. Expedito havia organizado tudo, nos mínimos detalhes. 2 enfermeiros entraram com uma maca e saíram pouco depois comigo deitado, aparentemente inconsciente. Para qualquer observador, incluindo Dona Iracema, que assistia apreensiva da janela vizinha, a cena parecia absolutamente real. No hospital, fui conduzido diretamente para um quarto privativo no 3º andar, área que Expedito havia reservado especialmente para nossa operação. O quarto 307 tornava-se o palco do ato final desta história que se desenrolava há tanto tempo. Os enfermeiros, orientados apenas sobre o necessário, instalaram-me na cama hospitalar e conectaram aparelhos que monitoravam meus sinais vitais. Todos normais, naturalmente. Um soro foi aplicado em meu braço esquerdo, completando o cenário de paciente em tratamento. Tudo pronto, seu Dalton, informou a enfermeira Luísa, uma das poucas pessoas que conheciam os detalhes do plano. Doutor Expedito dará início aos procedimentos assim que sua família chegar. Agradeci com um aceno de cabeça. Fechei os olhos e respirei profundamente, preparando-me mentalmente para o que estava por vir. Não era apenas um plano de exposição, era um momento de verdade para todos nós. Amanda chegou primeiro, seus passos apressados ecoando no corredor de piso frio. Entrou no quarto como um furacão de preocupação, os olhos vermelhos de quem chorou durante todo o trajeto. Berenice a acompanhava, seu papel de irmã aflita perfeitamente convincente. "Pai!" exclamou Amanda, aproximando-se da cama e segurando minha mão. "O que aconteceu?"
Entreabri os olhos como se estivesse semiconsciente. Amanda, você veio. Expedito entrou no quarto nesse momento, vestindo seu jaleco branco impecável e carregando uma prancheta com diversos exames, todos autênticos, mas organizados de forma a contar exatamente a história que precisávamos. Ele está estabilizado agora, explicou com voz profissional. Mas tivemos um susto. O que houve, doutor? É grave? Expedito suspirou, uma pausa dramática calculada. Amanda, precisamos conversar sobre seu pai. Os exames confirmaram o que eu suspeitava há algum tempo. Fábio escolheu esse momento para aparecer, entrando no quarto com Pedrinho pela mão. O menino parecia assustado ao me ver conectado àqueles aparelhos, mas Fábio mantinha uma expressão que misturava preocupação social com um brilho inconfundível de triunfo nos olhos. Doutor, cumprimentou com um aceno de cabeça. Como está o paciente? Estável por enquanto, respondeu Expedito, analisando Fábio com um olhar penetrante. Mas precisamos discutir a situação. Convidou todos para se sentarem ao redor da cama. Amanda segurava minha mão, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Pedrinho mantinha-se próximo à mãe, seus olhos alternando entre meu rosto pálido e os monitores piscando. Fábio posicionou-se estrategicamente perto da janela, como se mantivesse uma distância calculada de toda a situação. Os exames mostram um quadro avançado de cirrose hepática, anunciou Expedito, folheando os papéis na prancheta. O fígado está significativamente comprometido. Amanda cobriu a boca com a mão. Mas como? Ele sempre foi tão saudável. Infelizmente, continuou o médico, esse tipo de dano é resultado de anos de consumo excessivo de álcool. Os sinais estavam lá. A face avermelhada, os tremores ocasionais, a fadiga constante. Fábio deu um passo à frente, sua linguagem corporal traindo sua satisfação mal contida. Doutor, sempre suspeitei. Tentei comentar com Amanda, mas ela nunca acreditou. O senhor sabe, pessoas idosas costumam esconder esse tipo de problema. Expedito olhou-o seriamente. Sim, o alcoolismo na terceira idade é frequentemente ignorado ou confundido com outros problemas de saúde. E o que podemos fazer? Perguntou Amanda, sua voz embargada. No momento estabilizar, depois avaliar a extensão do dano. Infelizmente, em casos como este, o prognóstico raramente é positivo. Pedrinho se aproximou da cama, seus olhos infantis marejados. Vovô vai melhorar, doutor? A inocência daquela pergunta quase me fez abandonar o plano, mas o olhar quase predatório que Fábio lançou em minha direção renovou minha determinação. Seu Dalton pediu para falar com vocês quando estivessem todos reunidos, informou Expedito, virando-se para mim. Você se sente forte o suficiente para isso agora? Assenti levemente. Era o momento que aguardávamos. O clímax do plano que havíamos arquitetado com tanto cuidado. Minha família, comecei com voz propositalmente fraca. Obrigado por virem. Há coisas importantes que preciso dizer, enquanto ainda posso. E Amanda apertou minha mão enquanto Berenice se posicionava do outro lado da cama, seu olhar comunicando apoio silencioso. Fábio cruzou os braços, uma postura que tentava parecer solidária, mas que mal disfarçava sua expectativa. Sempre tentei ser um bom homem, continuei. Um bom pai, um bom avô. Tentei honrar a memória de Maria em tudo que fiz. E conseguiu, pai, garantiu Amanda entre lágrimas. Mas agora, diante desta situação, preciso colocar os assuntos em ordem. Sobre a casa no Jardim Primavera e o sítio Águas Claras, notei Fábio se endireitando sutilmente, seu interesse palpável. Gostaria de anunciar minhas decisões enquanto ainda estou lúcido o suficiente. Tentei me sentar, como se o esforço fosse grande demais. Expedito ajudou-me, ajustando os travesseiros atrás de mim. Amanda, minha filha, prossegui. Você sempre foi meu orgulho, desde pequena, tão inteligente, tão bondosa como sua mãe. Ela soluçou, incapaz de conter a emoção. Pedrinho, meu campeão. Virei-me para meu neto. Vem aqui perto do vovô.
O menino se aproximou hesitante. Estendi a mão, tocando seu rosto delicadamente. Há algo que preciso que você saiba, algo importante sobre seu avô. Nesse momento, Expedito fez um sinal discreto para a enfermeira Luísa, que se retirou silenciosamente. Era o sinal combinado. "O que foi, vovô?" perguntou Pedrinho, sua voz pequena e assustada. "A verdade, meu neto. Você merece saber a verdade." Respirei fundo, preparando-me para o momento decisivo. Quando falei novamente, minha voz soou mais forte, mais clara. A verdade é que seu avô nunca bebeu uma gota de álcool na vida inteira. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Amanda piscou confusa. Berenice sorriu discretamente e Fábio empalideceu visivelmente. "O que o senhor está dizendo, pai?" "Estou dizendo", continuei, sentando-me mais ereto na cama, "que esta internação, este diagnóstico, tudo isso faz parte de um plano para revelar a verdade que tem sido distorcida por tanto tempo." A porta do quarto se abriu novamente. Luísa retornou, acompanhada por Josias e pelo sobrinho de Expedito, carregando pastas, gravadores e um laptop. O cenário estava completo para a revelação final. Está na hora da verdade vir à tona de uma vez por todas. E com essas palavras, arranquei o soro do meu braço em um gesto rápido e me levantei da cama hospitalar, revelando que vestia calças sociais sob o avental médico. A expressão de choque no rosto de Fábio foi impagável. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu, incapaz de formular qualquer palavra coerente. "O que está acontecendo aqui?" Ele finalmente conseguiu balbuciar, alternando olhares entre mim e Expedito. Amanda parecia igualmente confusa, mas Pedrinho observava tudo com uma mistura de surpresa e fascínio infantil, como se assistisse a um truque de mágica particularmente impressionante. "O que está acontecendo, Fábio?" respondi, minha voz agora firme e clara, sem qualquer traço da fragilidade anteriormente simulada. "É o desmascaramento de uma farsa, não a minha, mas a sua." Josias adiantou-se e abriu seu laptop sobre a mesa hospitalar. O sobrinho de Expedito, Lucas, um jovem de 28 anos especializado em tecnologia digital, conectou um pequeno projetor que lançou imagens na parede branca do quarto. "Durante meses", continuei, "você espalhou rumores sobre meu suposto alcoolismo. Inventou histórias, manipulou meu neto, envenenou a mente da minha filha contra mim. Tudo isso com um objetivo muito claro." Fábio deu um passo em direção à porta, mas Berenice já estava lá, bloqueando sua saída com uma determinação surpreendente para seus 68 anos. "Ninguém sai daqui até escutarmos tudo", declarou ela, cruzando os braços. "Isso é um absurdo", protestou Fábio, seu rosto alternando entre palidez e vermelhidão. "Vocês enlouqueceram, mantendo-me aqui contra minha vontade?" Expedito interveio com calma profissional. "Ninguém está sendo mantido à força, Sr. Fábio. Mas acredito que seria do seu interesse escutar o que seu sogro tem a dizer. Afinal, como médico da família há décadas, posso atestar que as acusações que o senhor fez são extremamente sérias." Amanda, que até então observava em silêncio atordoado, finalmente falou. "Pai, do que você está falando? Que rumores, que acusações?" "É exatamente isso que vou mostrar a você, minha filha." Lucas iniciou a primeira gravação. A voz de Fábio preencheu o quarto nítida e inconfundível, vinda da conversa captada no sítio Águas Claras. "Meu sogro não tem testamento. Tecnicamente, minha esposa é a única herdeira. Ele não durará muito, com a saúde debilitada pelo alcoolismo. Quando assumirmos o controle, podemos iniciar o projeto imediatamente." O rosto de Amanda empalideceu. Seus olhos se voltaram para o marido. Uma interrogação muda pairando entre eles. "Isso pode ter sido manipulado", defendeu-se Fábio, sua voz traindo o nervosismo. "Qualquer um pode editar um áudio hoje em dia." "Tem razão", concordei, fazendo um sinal para Lucas. "Por isso, temos mais." O jovem técnico pressionou algumas teclas, iniciando um vídeo.
A data e hora apareciam no canto inferior, comprovando sua autenticidade. As imagens mostravam Fábio no escritório do corretor de imóveis, apontando para plantas baixas do que parecia ser um condomínio de luxo projetado exatamente sobre a área do meu sítio. Como você pode ver, continuava Fábio no vídeo, assim que resolvermos a questão do velho, podemos começar as obras. O terreno é perfeito e o mercado está ávido por empreendimentos deste padrão naquela região. A questão do velho, repetiu Amanda, sua voz carregada de incredulidade e mágoa crescente. Fábio, o que significa isso? Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela continuação do vídeo. E quanto à filha dele? Perguntava o corretor. A resposta de Fábio veio acompanhada de um sorriso arrogante. Amanda, ela faz o que eu digo. Sempre foi assim. O quarto mergulhou em um silêncio denso. Pude ver minha filha literalmente tremer, suas mãos se fechando em punhos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Pedrinho, percebendo a tensão, aproximou-se da mãe e segurou sua mão. Mamãe, está tudo bem. Esse gesto simples pareceu despertar Amanda de seu choque. Ela piscou algumas vezes, enxugando as lágrimas com as costas das mãos, e então olhou diretamente para Fábio. Isso é verdade? Perguntou com uma calma surpreendente. Responda olhando nos meus olhos. Amanda, querida, isso está completamente fora de contexto, tentou Fábio, forçando um tom conciliador. Seu pai está claramente manipulando a situação por algum motivo. Algum motivo? Intervim. O motivo é mostrar a verdade, Fábio. E há muito mais. Lucas acionou outro arquivo no computador. Desta vez, eram capturas de tela das pesquisas que Pedrinho havia feito em meu computador. Como saber se alguém é alcoólatra? Sinais de que alguém bebe escondido. E a pergunta mais dolorosa. Meu avô usa perfume que cheira como bebida e tem o rosto vermelho. Meu pai disse que ele bebe escondido. Como posso ajudá-lo? Essas são as pesquisas que meu neto de 8 anos fez após você plantar essas ideias na cabeça dele. Expliquei, voltando-me para Pedrinho. Não é verdade, campeão? O menino baixou os olhos, claramente desconfortável por estar no centro da situação. Está tudo bem, tranquilizei-o. Você não fez nada errado, apenas repetiu o que ouviu. Ele assentiu timidamente. Papai disse que o vovô bebia cachaça escondida nos frascos de perfume. E você acreditou nisso? Perguntei suavemente. Eu fiquei confuso. O cheiro parecia mesmo cachaça, como a que tio Carlos bebe no churrasco. Sorri, aproximando-me dele e me agachando para ficar na sua altura. Sabe por que tem esse cheiro, Pedrinho? Vou contar um segredo que sua avó Maria me ensinou. Abri minha pasta e retirei um dos frascos âmbar que sempre carregava comigo. Destampei-o cuidadosamente, permitindo que o aroma característico preenchesse o ambiente. Sua avó Maria era filha de italianos que trabalhavam com essências. Ela aprendeu a fazer perfumes artesanais ainda menina. Este aqui, em particular, é feito com madeiras que são envelhecidas em barris antigos, que um dia armazenaram cachaça. Por isso, o aroma lembra a bebida, embora não tenha uma gota de álcool. Retirei da pasta um documento plastificado, amarelado pelo tempo. Este é o caderno de receitas dela. Veja a data, 1978. Bem antes de você nascer, até mesmo antes da sua mãe nascer. Pedrinho observou com interesse, tocando delicadamente nas páginas escritas à mão, onde se podia ver a receita detalhada, com ingredientes e proporções. Quanto ao meu rosto avermelhado, continuei, isso se chama rosácea, uma condição de pele, combinada com pressão alta. Ambas condições genéticas que não têm absolutamente nada a ver com consumo de álcool. Expedito avançou, carregando uma pasta com meu histórico médico completo. Posso confirmar isso. Acompanho Dalton há mais de 30 anos como médico. Ele nunca, em momento algum, apresentou qualquer sinal de consumo de álcool. Seus exames de fígado são exemplares para um homem de sua idade.
Abriu a pasta na mesa, mostrando os resultados de exames realizados na semana anterior. Vejam vocês mesmos. Função hepática perfeita, enzimas normais, nenhum sinal de comprometimento por álcool. Amanda examinou os documentos, seu olhar alternando entre os papéis, Fábio e eu. A compreensão do que estava acontecendo finalmente se consolidava em seu semblante. Então, tudo isso, toda essa história de que meu pai bebia, foi uma invenção sua? Perguntou, encarando o marido. Amanda, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Fábio tentou, seu tom agora desesperado. Seu pai orquestrou tudo isso. Uma conspiração para me desacreditar. Uma conspiração, repetiu Berenice com indignação. A única conspiração aqui foi a sua tentativa de destruir a reputação do meu irmão para colocar as mãos nas propriedades dele. Isso é absurdo! Vocês não têm provas de nada disso. Lucas sorriu pela primeira vez, um sorriso quase predatório. Na verdade, senhor, temos bem mais do que já mostramos. Tocou algumas teclas e a tela exibiu imagens capturadas por câmeras de segurança que havíamos instalado discretamente em minha casa. As filmagens mostravam Fábio entrando sorrateiramente pela porta dos fundos, dirigindo-se diretamente ao armário da cozinha e coletando amostras dos frascos de essências. Invasão de domicílio, comentou Josias casualmente. Um crime, pelo que sei. Outra filmagem mostrou Fábio no quarto, remexendo em gavetas onde guardava documentos pessoais. Busca por documentos sem autorização, acrescentou Berenice. Outro crime, imagino. Fábio parecia encurralado. Seu rosto agora exibia uma palidez doentia e gotas de suor brotavam em sua testa. Tentou uma última cartada. Amanda, você não pode acreditar nisso. Sou seu marido. Estamos juntos há 10 anos. Construímos uma família. Minha filha o observou por um longo momento. Seu rosto uma máscara de dor e decepção. Uma família construída sobre mentiras. Vovô nunca bebeu? Perguntou Pedrinho, sua voz infantil cortando a tensão. Nunca, meu neto, confirmei. Nem uma gota sequer em toda a minha vida. Então, por que papai disse que sim? Era a pergunta mais difícil, a mais dolorosa. Como explicar a uma criança que seu próprio pai havia mentido deliberadamente com objetivos escusos? Antes que pudesse elaborar uma resposta adequada, Amanda se adiantou, ajoelhando-se diante do filho. Porque às vezes, Pedrinho, as pessoas mentem para conseguir o que querem. E isso é muito, muito errado. Fábio tentou se aproximar dela. Amanda, por favor, não se aproxime, respondeu ela, erguendo a mão. Não agora. Virou-se para mim, seus olhos marejados. Pai, me perdoe por ter duvidado, por não ter percebido o que estava acontecendo. Abracei-a com força. Não há nada para perdoar, minha filha. Você acreditou no homem que escolheu para dividir sua vida. É natural. Pedrinho se juntou ao abraço, envolvendo nossas pernas com seus bracinhos. Senti meu coração se expandir com aquele gesto simples, a confirmação de que os laços verdadeiros sempre prevalecem sobre as mentiras. Quando nos afastamos, Amanda enxugou as lágrimas e se voltou para Fábio com uma determinação que nunca havia visto em seu olhar. Quero que você saia do quarto agora. Vamos conversar depois em casa. Amanda. Agora, Fábio. Ele hesitou. Olhou ao redor como se buscasse aliados. E não encontrando nenhum, caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Isso não ficará assim. Expedito deu um passo à frente. Acredito que ficará exatamente assim, Sr. Fábio. A menos que prefira que essa evidência de crimes, como invasão de domicílio, falsificação de informações e tentativa de apropriação indébita, chegue às autoridades competentes. Fábio empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Sem mais palavras, saiu do quarto, seus passos ecoando no corredor vazio. Quando a porta se fechou, senti como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros. Olhei para as pessoas ao meu redor. Berenice, Expedito, Josias, Lucas, a enfermeira Luísa, Amanda e Pedrinho.
todos que, de uma forma ou de outra, haviam participado daquele plano elaborado para revelar a verdade. Obrigado a todos, disse simplesmente. Expedito sorriu. Nem precisa agradecer, meu amigo. Justiça foi feita. Amanda ainda parecia atordoada. Pai, o que acontece agora? Agora? Repeti, ponderando a pergunta. Agora vamos para casa. Minha casa, se você e Pedrinho quiserem me acompanhar. Temos muito o que conversar, muitas decisões a tomar. Eu quero ir com o vovô, declarou Pedrinho com entusiasmo infantil. Amanda assentiu, sorrindo entre lágrimas. Sim, vamos para casa. Recolhemos nossas coisas, as pastas, o laptop, os documentos que comprovavam a verdade. Enquanto saímos do quarto hospitalar, percebi que nosso pequeno grupo formava uma procissão peculiar pelos corredores brancos. Não era um cortejo fúnebre, como Fábio provavelmente havia imaginado ao planejar meu falso declínio, mas uma celebração silenciosa da verdade restabelecida. No estacionamento, o sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada. Respirei profundamente o ar limpo, sentindo-me mais leve do que havia me sentido em meses. Sabe o que deveríamos fazer? Sugeri quando todos estavam reunidos ao redor dos carros. O que, pai? Passar no açougue do Toninho e comprar um bom corte para um churrasco. Celebrar a vida, a verdade, a família. Josias sorriu largamente. Excelente ideia. Posso trazer aquela geleia de jabuticaba da Clotilde para acompanhar. Berenice assentiu. E eu preparo aquela farofa que só eu sei fazer. Observei a animação se espalhar entre eles. O clima pesado sendo substituído por um senso de renovação. Pedrinho segurava minha mão, olhando para mim com aqueles olhos que agora brilhavam de admiração genuína novamente. Vovô! Ele chamou baixinho, enquanto os adultos discutiam os detalhes do improvisado churrasco. Posso perguntar uma coisa? Claro, meu campeão. O senhor não está bravo comigo por ter acreditado no papai? Agachei-me novamente, ficando na altura dos seus olhos. Nunca, Pedrinho. Você é uma criança e crianças confiam nos pais. A culpa nunca foi sua. E o senhor vai me ensinar a fazer aquele perfume da vovó algum dia? Sorri, sentindo uma emoção profunda me invadir. Vou sim, e vamos fazer juntos, seguindo a receita exatamente como ela escreveu. Seus olhos se iluminaram. Promete? Prometo, meu neto. E sabe uma coisa sobre seu avô? Ele nunca quebra promessas. Ele sorriu, um sorriso genuíno que aqueceu meu coração. Naquele momento, percebi que o plano havia alcançado muito mais do que a exposição das mentiras de Fábio. Havia restaurado algo infinitamente mais precioso, o vínculo de confiança e admiração entre um avô e seu neto. Enquanto caminhávamos em direção aos carros, com o sol poente colorindo o céu de tons alaranjados, senti uma presença quase palpável ao meu lado, como se Maria estivesse ali, invisível mas presente, aprovando cada passo daquela jornada de redenção. Vamos para casa, repeti, mais para mim mesmo do que para os outros. Finalmente, vamos para casa. E foi assim que eu, Dalton Ferreira, aos 72 anos, dei a maior lição da minha vida. Não por vingança ou amargura, mas por dignidade e respeito. Aquele jantar de aniversário que começou com humilhação, terminou com a verdade sendo revelada em um quarto de hospital que nunca foi realmente necessário. A vida nos ensina de formas surpreendentes. Quando meu próprio genro envenenou a mente do meu neto contra mim, espalhando rumores sobre um alcoolismo que nunca existiu, poderia ter reagido com raiva. Em vez disso, escolhi o caminho mais longo, mais difícil, mas infinitamente mais eficaz. Reunir provas, elaborar um plano e confrontar as mentiras com fatos irrefutáveis. O perfume que Maria me deixou como herança, feito de essências de madeiras brasileiras envelhecidas em barris, que um dia armazenaram cachaça, tornou-se o centro de uma teia de mentiras. Minha face avermelhada pela rosácea e hipertensão foi transformada em evidência de um vício que nunca tive.
Tudo isso para que Fábio pudesse colocar as mãos na minha casa, no Jardim Primavera e no sítio Águas Claras, propriedades que representavam não apenas valor financeiro, mas memórias de uma vida inteira com Maria. Hoje, 3 meses depois daquele dia no hospital, muita coisa mudou. Amanda e Pedrinho moram comigo agora, enquanto ela reorganiza sua vida após pedir o divórcio. Meu neto voltou a me olhar com admiração e confiança. E juntos estamos aprendendo a fazer os perfumes artesanais que Maria tanto amava. Até plantamos um novo ipê no quintal, um roxo para completar nossa coleção. O sítio Águas Claras não se transformou no condomínio de luxo que Fábio planejava, mas em um projeto social de agricultura familiar que emprega 5 famílias da região. A casa no Jardim Primavera continua sendo nosso lar, agora mais viva e cheia de risadas do que há muito tempo. E quanto a Fábio, ouvi dizer que se mudou para outra cidade, provavelmente em busca de um novo alvo para seus esquemas. Não guardo rancor. A vida tem sua própria forma de aplicar justiça. Esta história, que começa com um humilhante "vovô está fedendo, cheirando a cachaça", e termina com a redenção de um avô injustiçado, carrega uma lição que transcende minha experiência pessoal. A verdade pode demorar, mas sempre encontra seu caminho para a luz. Se você, que me assistiu até aqui, já enfrentou situações de desrespeito, mentiras ou manipulação, saiba que há sempre um caminho digno para defender sua verdade. Nem sempre será fácil ou rápido, mas a integridade e a paciência sempre vencem no final. Agora, meus amigos, se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que me ajudem a continuar compartilhando essas vivências que carrego em meus 72 anos. Inscreva-se no canal Meu Avô Falou, para não perder nenhuma das histórias que tenho para contar. São experiências como esta, de superação, dignidade e sabedoria conquistada nas trincheiras da vida. Deixe seu comentário contando o que achou deste relato. Já passou por algo parecido? Como lidou com a situação? Sua experiência pode iluminar o caminho de outros que estão passando pelo mesmo agora. Esse diálogo é o que torna nossa comunidade especial. Clique no botão de "Valeu demais" se puder contribuir com uma doação para ajudar nos custos do canal. Com sua ajuda, podemos trazer mais vídeos diários com histórias que precisam ser contadas, lições que precisam ser compartilhadas. Cada contribuição, por menor que seja, permite que este velho mineiro continue trazendo suas histórias até você. E não se esqueça de dar aquele like. Parece algo pequeno, mas faz uma diferença enorme para que o canal cresça e alcance mais pessoas. De Belo Horizonte para o Brasil, este é Dalton Ferreira, agradecendo sua companhia. Como dizia minha Maria, histórias são como sementes. Plantamos hoje para florescerem no coração de quem as ouve amanhã. Até o próximo relato, meus amigos. Esta foi mais uma história do Meu Avô Falou.